Boa noite! Estamos ao vivo para mais um JF Convida e hoje nós vamos conversar sobre direito desportivo. Gente, a gente vai conversar sobre uma paixão nacional, né? Que é esporte. Hoje em dia a gente tem visto muitas mudanças, né? A utilização de VAR, a biomedicina, com carros autônomos, drones, a exposição dos atletas em redes sociais, são muitas novidades no mundo dos esportes. E a gente sabe, tem até agora são esportes online, né? Esportes que são e-games. Então, assim, a gente sabe que isso tudo precisa de uma regulação. A gente sabe que isso tudo precisa de um controle para que as pessoas tenham tratamentos equânimes, né? Para que as coisas possam fluir de uma maneira tranquila, né? Uma maneira feliz. E hoje, então, a gente vai conversar com a professora Fabiana Simões, que é procuradora lá dentro do Tribunal de Justiça Desportiva. Então ela vai contar pra gente como é que funciona esse nicho, que é um nicho tão exclusivo, né? Assim, a sensação que eu tenho é que ele é bem reservado. Será que ele é mesmo? Vamos escutar o que a doutora Fabiana tem para... Tem que aguardar ela entrar. Doutora Fabiana já está online e vai entrar aqui com a gente para conversar. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Oportunidade aí dessa participação. Olha, eu já estava falando aqui um pouquinho sobre as coisas que a gente tem visto de mudança nos esportes, né? A gente tem visto que tem sido um verbo de tanta coisa. E eu acho que o esporte ele é muito impactado por novidades, assim, né? Ele é muito impactado por tecnologia, por coisas, tudo que é muito novo é rapidamente implantado no esporte. Mas antes da gente falar sobre mesmo, né, o direito desportivo, vamos apresentar a doutora Fabiana. Quem é a professora Fabiana Simões? Bom, gente, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu sou a Fabiana Simões, eu sou professora de Direito Administrativo e de Direito Civil, tá? Em curso de pós-graduação. Advogo no ambiente também aí, prioritariamente, né, masculino, que eu advogo para a Polícia Militar. E sou procuradora de Justiça Desportiva do futebol profissional no TJD, pela Federação Mineira de Futebol, tá? Então, a minha atuação na Justiça Desportiva é voltada ao futebol profissional. Entendi. Assim, tem muita lei envolvida, né? A gente ouve falar, mesmo quem não acompanha, né, quem não trabalha na área do direito desportivo, sabe que assim, tem estatuto do torcedor, tem Lei Pelé, tem lei de incentivo ao esporte, tem muita lei, e assim, essas leis é que regem o direito desportivo, né? Ou ela é regida pelo Código Civil, pelo Código Penal? Tem um código próprio para o direito desportivo, CBJD, Sim. Código Brasileiro de Direito Desportivo. Entendeu? Ele é o código, é como se fosse um código penal, né, para o direito desportivo. Então, ali tem instituído como que funciona o Tribunal de Justiça Desportivo, né? O que faz parte da Justiça Desportiva, quais são as sanções previstas, o que seriam as infrações e quais seriam essas sanções. Então, nós temos um código, né, de direito desportivo e essas leis são auxiliares a este código, tá? Então, se aplica o regimento, de forma geral, é o código, e as leis vêm auxiliando aí, né? Além disso, tem os regulamentos das competições, isso tudo influencia na hora de se ter um processo aí disciplinar, né? Digamos então, assim. Essa lei é brasileira, vale para o país inteiro? Sim, o código... E aí cada país tem o seu? Sim. No âmbito nacional, cada um tem a sua legislação. O nosso é o código aplicado para todas as categorias desportivas se submetem ao código.
não só atletas, mas todos aqueles que fazem parte aí do direito esportivo, árbitros, a comissão técnica, todos são submetidos ao que está descrito no código. Entendi. Entendeu? Então, assim, os clubes, as agremiações, Tudo. todo mundo Sim, tem que respeitar. O código, sim. Não só na área do futebol. O código vale para todas as atividades desportivas estão submetidas a ele aí, né? Entendi. E aí, no caso de futebol, né? Que é onde eu atuo no futebol. Entendi. Além do código, ali no código, para ser vinculado a esse código, nós temos aí os árbitros, né? Todos os árbitros têm ali o que eles têm que fazer, como que deve ser a atuação, se deixar de atuar de alguma forma, qual que será a punição, né? Então, tem a tipificação da infração e a sanção que seria submetida. A comissão técnica, os clubes, né? Nós temos exemplo daí, sem querer adentrar, né? Que eu nem posso ficar trazendo caso prático que está sobre a tutela aí da justiça desportiva. Que esteja em julgamento. Mas toda hora a gente vê veiculando aí notícias, porque se o Cruzeiro não pagar a multa, não sei o quê, vai ser baixado. Isso tudo está previsto dentro do código. O Cruzeiro, assim como todos os outros clubes, estão submetidos ao Código Brasileiro de Direito Esportivo, né? De Justiça Desportiva. Entendi. E aí, porque assim, a gente sabe que, principalmente no futebol, tem muita negociação com outros países, por isso que eu te perguntei se cada país tem o seu. E aí, assim, a gente acaba usando também um direito internacional no meio dessa história, porque vende jogador para a Europa, compra jogador na Coreia, e tem uns negócios assim. O mundo inteiro. Então, assim, o jogador é brasileiro, usa a nossa lei ou não? Usa a lei de onde ele está? Os clubes, eles se submetem ao que está na lei, né? Entendi. E aí, as transações, todas são seguidas de acordo com a lei, de acordo com outras, não só do código, mas as legislações próprias também são usadas aí nessas transações, entendeu? E aí, nas competições que não são do âmbito nacional, são regidas por regulamentos próprios, né? Mas no âmbito nacional tem o código e os regulamentos próprios das competições a que se submetem, as transações em relação a um clube com outro, tudo está previsto lá como que será feita de forma geral, né? E a legislação apartada vem para auxiliar naquilo que o código, às vezes, deixa para a legislação infra, né, digamos assim, regular. E cada estado brasileiro tem o seu tribunal de justiça desportiva? A justiça desportiva ela é composta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pelos tribunais desportivos, né? Esse superior fica em Brasília também, que nem o STJ? Né? Não. Fica no Rio. E aí, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, os tribunais de justiça desportiva e as comissões que compõem aí esses tribunais, né? Tanto o STJD quanto o TJD. O STJD ele é composto pelas comissões e pelo Tribunal Pleno, né? Que tem aí também, como na justiça comum, a equiparação, a gente pode equiparar aí ao Tribunal Pleno, ele tem tanto competência originária quanto competência recursal. Da mesma forma as comissões, entendeu? Então temos as comissões compostas aí de auditores, né? No âmbito do Tribunal de Justiça Desportivo. Nós temos as comissões compostas pelos auditores, tá? E no âmbito do tribunal ainda tem o presidente, né? Então são várias comissões, e aí tem o presidente do tribunal, tudo mais ou menos funciona como se fosse uma justiça comum mesmo, né? Que a gente está mais habituado aí, só para vocês entenderem, entendeu? Entendi. E quando tem uma competição internacional, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, se acontece alguma coisa aqui no Brasil, todo mundo tem que respeitar o nosso código. Não, aí as competições internacionais, elas não são... o código, ele é no âmbito nacional. Código de Justiça, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Quando tem competições no âmbito internacional, nós temos aí regulamentos próprios para cada competição. Além disso,
Por exemplo, quando a gente tem uma competição estadual, nós temos o regulamento daquelas competições. Uhum. Tá? Então, cada Entendi. vez que tem uma competição, além de ter o código, né? Que são nós temos as disposições de como seriam quais seriam as infrações que poderiam ser cometidas tanto pelos atletas, quanto pelos árbitros, quanto pela comissão técnica, né? Pelas pessoas jurídicas aí que podem descumprir. Então, tem quais seriam as infrações e qual seria a penalidade. Além disso, tem o regulamento da própria competição, né? Que aí ele vai ser mais específico para aquele caso concreto. Entendeu? Entendi. E assim, sem entrar em detalhes, mas assim, quais são o que é o assunto que mais dá disputa no tribunal? Assim, a maior quantidade de casos? Assim, é direito de imagem, que hoje a gente sabe que é muito forte, né, nessa área desportiva, que eles acabam usando muito a imagem como uma segunda renda. É doping, sei lá, venda e compra de passe, né? O que mais dá problema? Mas dá Acaba tendo problema que são ser. infrações comuns de cada jogo. Ah, Esse é o é. nosso dia a dia, são infrações pequenas, né? Por exemplo, impedir um gol, né? Dar um carrinho no atleta, impedindo aí um gol. São infrações que tem previstas lá no Código né, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, é uma infração que o atleta comete, por exemplo, né? Um atleta discutiu com o outro atleta, empurrou. Tem tipificado lá que o empurrão no atleta é uma infração, né? Infração. Durante o jogo ali. Você tem aí agressões durante a partida, né? Com a bola parada ou com a bola em jogo. Então, são essas pequenas questões, é o que mais movimenta o tribunal, né? E que acontecem praticamente toda semana, né? Então, assim, quando Sim, tem muitos. campeonato, tem Sim, toda semana tem pelo menos uns 2, 3 jogos. sim, e sem contar que temos também os campeonatos dos times que participam do futebol amador, não só o profissional, Eu né? ia chegar nessa parte também. Se Então, essa legislação também vale para os amadores, vale, também. sim, sim. Para aqueles que estão submetidos ali à jurisdição da justiça desportiva, sim, vale sim. E aí, o que que acontece? Toda semana tem, né? E como que funciona? Né? Vou te explicar Isso que como eu ia funciona. perguntar. É assim, que eu já ouvi falar muito que vocês usam muita mediação, muita arbitragem. É muito assim ou é aquela audiência normal que a gente conhece no Tribunal de Justiça Não. Estadual? Na prática, funciona como mais assemelhado com a justiça comum mesmo, né? A gente Sim. oferece a denúncia e tem o julgamento, né? Uhum. Inclusive, agora, nessa época de pandemia, a Procuradoria tentou implementar não, mas trazer de uma forma um pouco mais concreta, né? A transação, fazer Uhum. transações aí. Então, assim, substituir de repente, alguma penalidade por uma prestação de algum benefício aí nessa época de pandemia. Tá? Então, foi trabalhado isso pela Procuradoria para tentar, né, ser uma forma da justiça desportiva aí fazer a sua colaboração também. Então, Uhum. tem nos casos previstos em lei, nós temos a possibilidade de transação, tá? Mas como é que funciona, basicamente? É, Eu sou procuradora de justiça desportiva, tá? certo. Então, cabe ao procurador ofertar as denúncias, tá? Uhum. A primeira coisa, ofertar denúncia. Qualquer tipo de infração que a gente tenha conhecimento, a gente oferta denúncia aí. Não só a denúncia, mas a gente tem condição de requerer a instauração de inquéritos, né? Uhum. Dar pareceres nos assuntos da nossa competência, a competência recursal, a gente tem, né, como recorrer de determinadas decisões. Então, se assemelha muito ao que seria um promotor de justiça, né? Então, nós Sim. temos aí essa função. Então, como que, em regra, chega para a gente as notícias de infração? Pelas súmulas. Toda Uhum. vez que tem um jogo, tem uma súmula. Essa súmula o árbitro preenche, né?
colocando todos os dados ali daquela competição, daquele jogo. Então, coloca quais são as equipes, quais foram os jogadores que se apresentaram, até mesmo se os jogadores apresentaram ou não a documentação, quem era o técnico, qual que era a comissão técnica que estava presente, se teve ou não um acompanhamento com ambulância, se tinha médico presente, se tinha segurança presente, entendeu? Por exemplo, tem um jogo. Se por um acaso acontecer qualquer briga durante esse jogo aí, pela torcida, por exemplo, né, que chegue, inclusive, a interromper aí a partida. A gente vê muito que, né, às vezes acontece. A invasão, isso tudo que acontece durante o jogo é relatado nessa súmula. Eu gosto de explicar para quem não tem esse pleno conhecimento aí de como funciona a justiça esportiva. Eu falo assim, súmula parece um boletim de ocorrência. Tudo que todas as partes envolvidas e a descrição dos fatos estão ali. Então, ela é preenchido, tem os campinhos onde que coloca cada coisa, o horário que começou, se teve atraso ou não. Por quê? Porque existe no regulamento, tanto no código, quanto nos regulamentos de cada competição, existe aí atraso, por exemplo, na partida, no início da partida, por exemplo, é uma infração. Tá? Olha, então, é rígido, né? Sim, então tudo é muito... sempre tem o que seria a infração e qual seria a sanção. Então, vem para a gente toda a informação do que aconteceu. Né? A partir daí, a gente começa a verificar se, de repente, tem alguma infração a ser denunciada. Tá? Se tem alguma infração a ser denunciada, a gente oferece a denúncia, faz uma denúncia formal e oferece. E aí o atleta, ou no caso, aí, se não for atleta, se for comissão técnica, ou se for, por exemplo, há a possibilidade até mesmo do próprio árbitro ser denunciado, né? Quando o árbitro deixa de cumprir com o dever dele de preenchimento correto da súmula, de trazer as informações completas para a gente. Então, a gente faz essa denúncia e a pessoa denunciada, ela é cientificada, ela é citada para ela poder, né, garantindo aí para ela o direito contraditório, da ampla defesa. Ela pode se fazer representar por advogado, ela pode apresentar a própria defesa, ela pode ir fazer a defesa oral dela. E é muito importante quando ela consegue comparecer, né, para fazer a sua defesa. Porque, às vezes, o que está na súmula vem muito frio para a gente. A pessoa, às vezes, comparece, explica o que aconteceu, e isso pode interferir no julgamento final. Né? Mas aí, a partir dessa súmula, a gente apresenta a denúncia. Tá? Apresentou a denúncia, a outra parte é publicado o edital e eles são comunicados para poder comparecer no dia do julgamento, que é né, a data designada, e querendo apresentar aí toda a sua defesa. Entendeu? Então, é assim, basicamente, que funciona. O particular, ele também pode apresentar para a procuradoria a notícia de infração que ele tenha conhecimento. Mas, para isso, né, pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, mas ela tem que demonstrar legitimidade para isso, qual que seria o interesse para ela trazer essa notícia. Né? Mas, em regra, a gente as denúncias partem aí das súmulas, né, que a gente recebe semanalmente. Várias súmulas semanalmente. Nossa, eu imagino. Cada procurador recebe várias súmulas. E são muitos procuradores aqui, porque é por estado, né? São muitos procuradores. Aqui em Minas são quantos? São 19. Nossa, bastante. Mas aí tem subdivisão, né? De procuradoria. Você trabalha com futebol, profissional, aí tem gente... dizendo no futebol, isso aqui é só do futebol. 19 é só para futebol. São os procuradores para o futebol. E aí tem equipe que trabalha vinculado ao futebol amador, porque é separado, não é? Os julgamentos não ocorrem juntos, não, entendeu? Entendi. Então, os procuradores do futebol amador, eles atuam só no futebol amador, né? E tem as comissões da Justiça Desportiva, do Tribunal de Justiça Desportiva, só para o julgamento do futebol amador. Então, não é a mesma comissão que julga o futebol amador que vai julgar o futebol profissional. Tá? Entendi. Então, são as comissões vinculadas ao futebol amador e as comissões vinculadas ao futebol profissional. E a Procuradoria, que atua preferencialmente no futebol amador e a que atua no futebol profissional.
Eu iniciei no futebol amador. E aí passei agora para o futebol Ah, profissional, tá? Quando eu entrei entendi. para E tem uma procuradoria, por exemplo, para vôlei, que vôlei aqui em Minas é muito forte também. Tem, mas eu não sei te falar como que funciona especificamente dentro Entendi. né, É, voltado a é outras, apartado, é outro apartado. núcleo, né? Eu sei te dizer como é que funciona dentro do futebol, tá? Dentro do Tá. E futebol é aí, assim, assim, vai para julgamento, tem um juiz, então. Tem um é uma juiz que. comissão, é uma Ah, é comissão. uma É comissão. uma Ah, comissão. entendi. Geralmente é o presidente da comissão mais 4 auditores, né? Ah, São auditores, os que compõem ali a comissão a são chamados mesa. auditores, isso. Ah, E entendi. aí, um faz o relatório, né? E os outros 3 votam, o presidente também vota, tá? Uhum, E o julgamento é pela maioria, entendi. tá? A Fabiana está perguntando como ela gostaria de saber como é que é o ingresso no quadro de procurador desportivo. Isso é concurso público? Não. Não. A procuradoria, ela é indicação, tem que ser advogado e ter aí uma reputação ilibada, é uma avaliação mesmo, né? Uhum. Tem que ter a reputação ilibada, tem que entender de direito desportivo e a nomeação aí, né? O procurador-geral o procurador-geral da procuradoria é que aí monta o quadro dos procuradores, tá? Em Ah, geral, entendi. eu entrei no ano de 2019, início de 2019, tá? Sim. E aí fui reconduzida no final do ano, fui saí do amador, eu trabalhava no amador e Ah, é verdade. fui para o profissional. Então, hoje eu pertenço aos quadros da Procuradoria de Futebol Profissional. Entendi. E aí me conta, como é ser mulher num ambiente que é muito masculino? O direito já é um ambiente bem masculino. Imagina um direito dentro do direito Desportivo. desportivo, que eu imagino que você não deva ter muitas mulheres, né? Como é que é isso? Engraçado. Quando eu entrei para a Procuradoria, e aí conta num quadro geral da Procuradoria, éramos 2 mulheres. Nossa, eu Isso no ano, imagino. imagina que eu entrei no ano de 2019, ou seja, tem 1 ano e meio que eu tô lá. Pois é, foi outro Éramos dia. 2 mulheres, eu era a única mulher na Procuradoria do Futebol Amador, tá? Era eu e mais 9 no futebol amador. E a outra procuradora era a subprocuradora geral, tá? Ela era subprocuradora, era ela já estava, né? Ela já era dos quadros da procuradoria quando eu entrei. Então éramos nós 2, eu no amador e Caramba. ela como subprocuradora, né? Hoje ela inclusive está no STJD, tá? Olha, legal. E aí, durante quase o ano inteiro de 2019, éramos nós 2. E mais para o segundo semestre de 2019, nós tivemos aí o ingresso de uma nova procuradora no futebol amador ainda. E ficamos, então, 3 mulheres. Nossa, Quando que foi multidão de que mulheres. multidão de mulheres. E para você ter ideia, no Tribunal de Justiça Desportivo, em Minas Gerais, no futebol, éramos 17 mulheres, no total. Nossa, no Você Brasil imagina, inteiro? não, em Minas Não, em Gerais, Minas. em Ah, relação ao futebol. Você imagina que cada comissão são compostas por 5 pessoas. Isso eu estou falando dos auditores, né? Então, cada sim. comissão tem 5. Ah, contando todo mundo, auditor, todo mundo. Não, só Aham, auditor. Cada comissão tem 5 auditores, né? sim, Só de procuradores, teoricamente, 20 procuradores, certo. né? Então, cada comissão teria 5. Você coloca aí que no somatório, tanto do futebol amador quanto do futebol profissional, nós éramos, no total, 17 mulheres. No total. Contando todos os auditores e de Contando todas as auditores, comissões. procuradores, todo mundo que trabalha no tribunal desportivo aí. Éramos 17 mulheres trabalhando com futebol.
trabalhando aí na justiça desportiva. Hoje, na procuradoria, esse número aumentou. Eu não sei te dizer hoje qual que é o número de mulheres do TJD, mas na procuradoria aumentou. Então, hoje nós temos, está equiparado 50-50, sabe? Então, metade dos procuradores é homem e metade aí já é mulher. Que coisa Esse boa! ano Notícia nós tivemos essa boa. mudança. O nosso procurador-geral, ele tem essa preocupação de inserir cada vez mais mulheres no futebol, no âmbito aí do direito desportivo. Então, neste ano de 2020, né, quando aí nós tivemos uma renovação dos nossos quadros, nós tivemos o ingresso de mais mulheres como procuradoras. Entendi. E vem cá, e com essa história assim de ter muito mais homem do que mulher, você sofreu algum assédio, algum preconceito pelo fato de ser mulher, né? Não. De ser minoria? Dentro do tribunal, eu me senti muito acolhida. Ao contrário. Meus colegas, eu, Fabiana, nunca tive qualquer problema no ambiente do tribunal, sabe? Uhum. Eu sempre recebi muito respeito dos meus colegas. Mas, logo que eu entrei, eu falava, agora eu sou procuradora lá na Justiça Desportiva. Eu ouvia, e o que você entende de futebol? Tá? O que você entende de futebol? Então, Exatamente. para o público em geral, eu acho que talvez dentro do ambiente ali do tribunal, talvez eu não tenha, né, percebido nenhuma discriminação por eu ser mulher, não sofri nenhum assédio, sempre fui muito respeitada, ao contrário, né, nunca tive nenhum problema quanto a isso. Mas o público em geral, as pessoas ainda têm esse preconceito de que a mulher não, o lugar de mulher não é dentro do campo, né? Pois é, você não A gente entende tem nada. aí, né, no século passado, aí, nós tivemos proibição da mulher para a prática de determinados esportes. Esporte não era Tem para a coisa que é mulher. muito recente e a gente nem se dá Sim. conta, Então, assim, né? a mulher não podia praticar determinados esportes porque ela ia perder a doçura, né? A característica aí feminina, a mulher delicada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por outro lado, algumas mulheres que foram pioneiras, inclusive, às vezes, era confundida a prática do esporte aí até com a sexualidade da mulher, né? Isso é verdade. Né? Maria Chuteira, então, assim, é um preconceito que ainda existe, sabe? Hoje, menos um pouco. No meu ambiente, enquanto procuradora, eu não sinto essa discriminação, porque eu acho que eu trabalho também com pessoas muito esclarecidas, né? São pessoas de muito respeito, mas a gente ainda escuta, sim. Porque o que você entende de futebol, né? Então, por exemplo, te dar um exemplo que o STJD criou uma comissão composta só por mulheres, recente, para julgar aí, até mesmo para fomentar a participação da mulher, né, no futebol. Tiveram críticas de que isso seria segregação, de que por que não poderia, a mulher não poderia ser julgada por uma comissão mista. E, por outro lado, alguns falavam, mas a mulher teria capacidade de jogar o futebol masculino? Olha Sabe? isso. Então, assim, isso é recente. Ano passado nós tivemos esse tipo de discussão. A gente não está falando em 1500, não. A gente está falando agora. Recente. Então, assim, é muito presente ainda essa questão. Né? Você vê pelas árbitras que são ofendidas. Dona Maria, vai. Você não entende nada. Você não sabe apitar. Tipo assim, o torcedor, quando ele acha que a árbitra ela tá apitando de uma forma que ele não concorda, ele já coloca, Dona Maria, a frase Dona Maria. A agressão dele é em relação ao sexo. Mas eu, em relação à minha atuação, eu não tive esse problema. E eu acho que eu fui muito sortuda de estar num ambiente, e principalmente pela condução do nosso procurador, de que ele tem essa visão de que a mulher tem que... Ele né, foi um trabalho que ele quis, inclusive, desenvolver com a gente, de termos mais mulheres participando, né? Eu acho que eu fui muito... foi muito bom para mim. Eu cheguei num ambiente muito tranquilo. Não me foi colocado nenhuma
discriminação dentro do tribunal. Ao contrário, fui sempre muito bem tratada, respeitada, não só pelos colegas, mas também pelos atletas, pelos Era isso que eu ia defensores. perguntar. E com relação aos atletas? Porque aí os atletas é diferente, né? Assim, né? Você está acusando ele, você está sendo a pessoa que está levando ele para uma situação constrangedora. Os atletas não ficam meio bravos, assim, do tipo, o que essa mulher entende? Ela não entende nada. Quem que ela pensa que é para me denunciar? Fica, não expõe pra gente, não. Como eu te Não. falei, eu não tive essa vivência nesse sentido, não. Acontece? Sim, a gente sabe que acontece, né? Mas lá dentro eles sempre tratam a gente com bastante respeito, eu não tive. A gente sempre ouve relatos de que, não só com mulheres, mas às vezes a situação fica um pouco mais tensa. Mas eu não tive nenhuma situação tensa ainda. Ao contrário, eu tive alguns julgamentos até bem pesados, mas sempre todos com muito respeito, não só por mim, mas pelos demais que estavam presentes, assim, sabe? Então, até mesmo pelos atletas, a gente recebe eu, né, recebi um tratamento mais adequado, não tive essa vivência de discriminação. E as pessoas às vezes falam também que eu sou pequenininha, baixinha, mas que eu sou brava, talvez, né? Isso é bom, porque o povo tem medo. Talvez seja isso também, não sei, né? Não dá espaço para não vem de graça, não. Mas e aí você é muito tranquilo lidar nesses ambientes, sabe? Eu tô acostumada a lidar em ambientes que são prioritariamente masculinos, né? A minha primeira atuação aí profissional foi como advogada atuando aí para militares. Pois é, que é uma outra vertente que você trabalha, que você gosta desse ambiente que é exclusivamente masculino, né? Ou prioritariamente masculino. Quando eu entrei quando eu comecei a advogar para a Polícia Militar, eu era muito novinha. E aí, carinha de novinha, e eu lembro que a pessoa que estava conversando comigo falou assim: ah, mas você não usa óculos? Eu, não uso. Não, mas não tem jeito de você usar óculos? Eu tô assim, mas como assim? Não, porque você é muito nova, é pra você passar um pouco mais de seriedade, porque eles estavam com medo de repente, as pessoas, por eu ser mulher e ainda nova, não me declinarem respeitarem. Sabe? E aí falava, olha, você tem que ter um comportamento um pouco mais agressivo, não agressivo, né, no sentido não, de... sim, mas um pouco mais firme. Você tem que se impor mais e tudo. Então, assim, desde o primeiro momento eu ouvi isso. E aí eu acho que eu fui mais armada, tipo, nossa, eu vou receber, às vezes, uma crítica, eu vou receber aí um tratamento diferente por eu ser mulher, por eu ser nova, as pessoas não vão me respeitar. Então, eu sempre fui mais armada. E aí eu me surpreendi que não, que realmente eu tive um tratamento. Acontece, a gente, né? Eu não posso dizer que eu não tive esse tipo de discriminação, de ter um tratamento diferenciado por eu ser mulher, mas talvez pela preparação que eu já tive para estar nesse ambiente, facilitou para que as pessoas me declinassem um respeito um pouco maior. Entendi. Eu estou acostumada, eu sou filha única a única mulher no meio de 4 homens, né? Nossa, então, já estava predestinada você, já estava. Tinha que se impor desde muito pequena, né? Naquele monte de homem. Tinha que dar ordem. Sim, e é engraçado, porque é justamente isso. Eu só aqui comando. Coloca tudo nos eixos. Né? Imagina essa bagunça, um monte de homem. Tem que ter alguém para botar. Sim. Então, e aí você... pode falar. Você trabalha no futebol. Hoje você trabalha no profissional. Sim. Mas você trabalha só com masculino ou trabalha com feminino também? Não, feminino também. Tá. As competições femininas também vêm pra gente. E aí, você sente que tem diferença porque assim, eu sou a pessoa que assiste, eu não sou o profissional que atua. Então, para mim, eu vejo uma diferença brutal entre o profissional masculino e o profissional feminino.
que a mulher que é a profissional feminina, ela não tem o investimento que tem no masculino, não tem a projeção que tem no masculino, não tem o respeito que tem no masculino. Agora que está começando a conquistar, já conquistou muitos títulos, aí as pessoas começaram a falar, nossa, olha, a gente tem jogadora que joga bem, né? Mas assim, a sensação que eu tenho como espectadora é que realmente são 2 pesos e 2 medidas. Como é que funciona isso dentro do tribunal? Olha, a regra é igual para todos. Né? Uhum. Então, independente de ser homem ou ser mulher, a lei é uma só. Né? Certo. Então, na questão de como que a legislação é única, mas o tratamento é diferente. Né? Então, assim, o julgamento, não digo o julgamento em si, mas algumas coisas são, sim, pequenas coisas ficam subentendidas. Eu posso comparar com o racismo estrutural. Às vezes você fala sem nem sentir que está falando aquilo e que é discriminatório. Vou te dar um exemplo. Eu comecei contando que até a agressão de um atleta ao outro é regulado aí, né, como é tipificado como uma infração e que o atleta pode ser punido por isso, né? Independente de ser homem ou mulher. Quando é um homem, ele vai simplesmente ser punido porque ele contrariou aquilo que está no código, né, cometeu uma infração, vai ser dosada aí em que grau que foi cometida essa infração e vai ser aplicada a penalidade porque a gente está aplicando a penalidade em relação àquilo que ele cometeu. Né? A gente está banindo aí a violência e a forma de se dizer não pratique essa conduta é você aplicando a sanção. Só que quando é com a mulher, a gente ouve assim, nossa, principalmente por ser mulher, a gente espera um comportamento diferente, ela está muito agressiva. Então, por exemplo, se um atleta homem dá um tapa num colega, ele vai ser punido porque deu um tapa no colega, né? Se ele deu um tapa e falou alguns palavrões, nossa, ele tá falando um monte de palavrão ali, deu um tapa, tem que ser punido, o código é claro, tal. Quando é mulher, fala assim, se espera um comportamento diferente, especialmente por ser mulher. Então, a gente ouve essa frase. Isso interfere especificamente no julgamento? Não necessariamente. Não, mas a frase demonstra que é um tratamento diferente. Porque o que tem que ser combatido não é a mulher praticar determinado ato ou o homem praticar, mas é o ato. Se ela é delicada e se ela é educada ou não. Não é isso que está se medindo naquele momento. É o ato que é contrário ao que prevê a lei, né? Então, nesse sentido, a gente escuta, às vezes, determinadas frases, né? E até mesmo, e eu acredito que seja sem sentir, que não seja... no inconsciente coletivo mesmo. Né? Mas é porque se espera que a mulher seja mais delicada, que até mesmo no futebol ela vai ser mais delicada, né? Vai dar um carrinho com mais delicadeza. Então, assim, em relação aos julgamentos, a gente tem só essas frases, né? Às vezes meio soltas, de que, nossa, se esperava, principalmente por ser mulher, mas isso, a avaliação é sempre se cometeu ou não uma infração, né? Se desrespeitou ou não a lei, né? E em relação... Travou. Oi, travou. Opa, travou. Voltou. Em relação a como que o incentivo, é muito menor. O investimento, os patrocinadores, né? É muito menor no futebol feminino do que no masculino, com certeza, né? Isso é claro, tá? Isso é muito claro, né? Que é muito diferente. Patrocínio são o valor, inclusive, de salários, né, que os clubes pagam aí para os homens e para as mulheres é diferente, né? As competições, a gente tem muito mais competições no futebol masculino do que no feminino, né? A tendência é incentivar e crescer essa participação da mulher, a prática do esporte pela mulher. Né? Mas ainda estamos caminhando, né? A gente está caminhando. Ainda temos uma longa caminhada pela frente, né? Eu acho que igual, eu acho que nunca vai ser. Nós podemos chegar bem perto, mas eu acho que igual, assim, ter as mesmas premiações. E eu acho que é muito difícil, porque realmente
é um âmbito muito masculino mesmo, assim, é dominado mesmo sim, sim. pelos homens. Eu acho bem difícil. E existe alguma reserva de vaga para atuação da mulher no tribunal? Não, Não, não. né? Você foi bem recebida porque seu procurador atual, né? Ele simpatiza com a causa, ele entende a necessidade, né, de ter um olhar, a diversidade do Sim. olhar, mas não é uma coisa definida em lei. Não tem uma regra de reserva de vagas, não. Tanto é que eu era a única procuradora quando eu entrei, né? No futebol amador, eu era a única. E aí, essa participação, ela veio sendo aumentada, né, de lá para cá, e vem sendo trabalhado isso. E não é só a postura do procurador-geral hoje, né? O STJD já tem se posicionado nesse sentido de trazer uma maior participação da mulher na justiça desportiva. Então, é uma tendência mesmo, né? Entendi. Mas o fato é que nós tivemos uma diferença muito grande de 2019 para agora, que eu era a única mulher até então, né? E aí hoje a gente está aí com o quadro meio a meio, né? Isso é legal, né? Tá bem misto. Então, nós temos aí várias procuradoras, várias mulheres. Travou de novo. Várias mulheres aqui de Minas participando aí dessa comissão formada só por mulheres, né? Do STJD. Outras procuradoras, como por exemplo, a que era subprocuradora, ela foi para o STJD, né? Então, assim, tem a mulher mineira está tendo uma participação bem expressiva na justiça desportiva hoje. Que bom, muito boa notícia, né? Mas Exatamente. Mas se a pessoa quiser, se o advogado quiser atuar nessa área, ele não precisa, não é só procurador, que é uma área que pode se atuar no direito desportivo. Tem outras áreas? Não, o procurador, ele vai, na verdade, realizar as denúncias aí, né? Em relação às infrações cometidas, por exemplo. Uma das atuações nossas é a oferta da denúncia. Mas existem os advogados aí dos atletas, dos clubes, né? E tem os defensores, que são próprios que fazem parte, né, como se fossem defensores públicos, defensores dativos aí, que atuam na justiça desportiva, né? Então, você pode contratar um advogado para te defender, né? E aí o advogado atua com o direito desportivo, ele vai fazer a defesa ali, bem como tem ainda os defensores vinculados à própria, ao tribunal, que são os casos aí dos atletas que não, né, apresentam... Não tem condições de arcar com os custos de um advogado. Defensoria pública da justiça desportiva, entendeu? Então, assim, é um tribunal muito semelhante ao tribunal da justiça comum, né? Nós temos e eu imagino que seja uma área em franca expansão, porque assim, a quantidade de novos atletas que surgem, né? De novas demandas. Eu imagino que é uma área, assim, realmente porque eu não conheço muitas pessoas que trabalham na área do direito desportivo. Então, assim, tudo bem que não é a minha área, mas eu imagino que assim, ainda tenha muito espaço, né? Ainda tenha. E tá tendo uma expansão agora. As pessoas estão se interessando mais pelo direito desportivo, né? Estão tendo cursos aí especializados. Então, as pessoas têm se mostrado mais interessadas pelo direito desportivo, tá? E tá em expansão. Então, você pode atuar em vários pontos, né? Inclusive advogando com direito desportivo. Né, advogar aí para os atletas, para a realização de contratos, na defesa deles perante a justiça desportiva. Exatamente. Para tudo, para o direito de imagem, para várias questões. Né? A gente tem agora, né, com as redes sociais, a quantidade de meandros, né, que esse uso da imagem pode tomar é infinito, né? Assim, realmente. E eles vivem muito disso, né? Da imagem, eles vendem a imagem, né? Eles associam a imagem deles atlética
a produtos saudáveis, e isso vende muito, né? Isso é muito. Então, eu imagino que deva ser mesmo. Os contratos, se ter um advogado, né, que acompanhe uma negociação de um contrato entre um clube e outro clube, é fundamental, né? Então, assim, realmente é uma área que eu acho que pode ter bastante entrada ainda, né? Assim, eu acho que ainda tem muito caminho ainda a ser percorrido principalmente pelas mulheres, né? Nesse aspecto. É. Nós temos boas referências de advogadas que atuam no direito desportivo, não só com o futebol, mas no direito desportivo em outras categorias também. Nós temos boas referências de mulher, né? Então, tá em expansão, a mulher tem se mostrado mais interessada nessa área e assim, a gente quando decide atuar em uma área, a gente é boa em tudo que faz, né? Exatamente. A gente pega o negócio de jeito e fala, eu quero isso, eu vou dar conta. Pois é. E Até a mesmo produção... que a gente tem que provar que a gente tá ali conquistando o nosso espaço, porque a gente já entra com essa... como eu te disse, primeira coisa que eu te falei foi, eu contei para as pessoas que eu era procuradora e me perguntaram, mas você entende de futebol? O que você sabe de futebol? Então, assim, até mesmo para mostrar que a gente sabe que a gente pode estar ali, né? A gente tem que ter um diferencial para a gente se posicionar, né? É verdade, é verdade. E a produção acadêmica nessa área de direito desportivo? Existe alguma produção acadêmica feminina nesse aspecto? Ou é tudo masculino? Não, existe. Olha! Produção acadêmica feminina, sim. Algumas auditoras e até mesmo procuradoras lá do nosso tribunal aqui, né? Tem produzido, né? A gente tem até... vem trabalhando com isso para aumentar a nossa própria produção, não só a produção feminina, mas do próprio produção de artigos na área de direito desportivo, porque a gente ainda é um pouco carente de artigos nessa área. As pessoas escrevem sobre tudo, e aí direito desportivo é só quem gosta mesmo que acaba escrevendo, né? Então, mas a gente tem muitas mulheres fazendo artigos, inclusive eu estou em desenvolvimento com algus, né? Ótimo! Temos produções, sim, acadêmicas nesse sentido. Ótimo, é muito bom saber disso. Eu vou agora dar uma paradinha para a gente falar sobre os comentários, senão depois o povo fica triste comigo. Doutora Monique disse que como é bom ver a mulher representada nesse mundo. Parabéns, doutora Fabiana. Realmente a representatividade é tudo. Eu acho, sim, que é muito importante. Acho que as pessoas, quando você está na classe, no domínio, né, da situação, acho que você não tem noção do quanto é importante para quem não está lá se sentir representado. Isso vale para tudo, isso vale para o negro, isso vale para o deficiente, né? Isso vale para todas as minorias. E assim, quando você enxerga, né, uma mulher sentada lá, fazendo as denúncias, indo ao tribunal e se posicionando numa área que é prioritariamente masculina, é muito legal, né? Isso constrói, né? Aí a gente desconstrói aquele saber coletivo, né? Aquele inconsciente coletivo de que a mulher não entende nada de futebol e começa a construir esse novo inconsciente coletivo de que não, a mulher pode fazer tudo, ela tem condições de aprender. Não, eu não preciso, ninguém nasce sabendo. Eu tenho certeza que todos os homens que entendem muito de futebol um dia tiveram que aprender, começaram do nada. Então, assim, isso funciona pra gente também. O Guilherme dos Reis disse o seguinte: professora Fabiana Simões, ninguém segura essa profissional. O Gabriel da Cunha Pereira disse: a doutora Fabiana é um exemplo de mulher competente e dedicada. Obrigada por integrar nossa equipe na Procuradoria, Fabi. Viu? Olha, temos o nosso procurador-geral. Seja muito bem-vindo à nossa live, doutor Gabriel. Doutora Fernanda Soares é colunista no portal Lei em Campo. Sim. Ela é procuradora. Também ela é procuradora do TJD e está produzindo material acadêmico. Ela vendo? É ótimo. Ela é colunista nesse portal, escreve vários, né? Tem assuntos aí interessantíssimos. Sugiro que quem interessar sigam a doutora Fernanda lá no portal.
Então agora a gente vai começar a caminhar para o final da nossa live, porque uma hora é muito rápido. Eu tento falar o máximo assim de conteúdo possível, mas uma hora realmente é muito pouco. E aí agora a gente já começa a caminhar para o final da nossa live, e aí é isso que eu quero. Agora, doutora Fabiana, como é que sou recém-formada ou que já tenho um tempo de formado, mas ainda não consegui me achar e adoraria trabalhar no direito desportivo, por onde eu começo? O que eu leio? Quem são os autores? Onde que eu procuro emprego? Como é que funciona isso na prática? Bom, Existem como eu disse, escritórios existem escritórios que trabalham com direito desportivo. especializados em direito Sim, desportivo? existem escritórios que trabalham. Como todas as profissões, as pessoas às vezes não trabalham só com isso, mas existem escritórios que são especialistas em direito desportivo, né? Existem aí várias entidades que estão sendo formadas justamente para dar essa visão maior aí para o direito desportivo. E eu aconselho sempre a ler artigos, né, relacionados a estudar o código, tentar entender o que é o direito desportivo mesmo. As sessões, por exemplo, de julgamentos, elas são públicas, então quem tiver interesse pode acompanhar, né? São virtuais ou são presenciais? São presenciais, são Uhum. presenciais. Nesse momento, nós estamos com todos os nossos, né, julgamentos nesse sentido aí parados, estão suspensos por causa da pandemia. Mas Certo. os julgamentos são presenciais. E eles são aonde? Onde é que fica a sede da Justiça Desportiva aqui em Belo Horizonte, né? É em Belo Horizonte, na sede da Federação Mineira de Futebol, ali na Piauí, eu esqueci o número. Eu sei chegar. Não, mas quem entende de futebol sabe onde é. Não, mas eu vou te falar rapidinho qual que é o endereço aqui. Até o final eu te falo o endereço. Mas Tá. as nossas sessões são presenciais, então as pessoas podem ir. É uma experiência muito fantástica, principalmente no futebol amador. O doutor Gabriel falou que é na Piauí, esquina com contorno. Isso, Ótimo. Na Piauí, quase na esquina com a contorno. Eu não sei o número de cor mesmo. Não tem problema. Mas é quase chegando ali na contorno. Mas enfim, o futebol amador, ele traz para a gente uma gama de conhecimento, a gente vê coisas ali interessantíssimas, sabe? E as pessoas têm a visão de que não, o que interessa é só no futebol profissional, né? Eu comecei no futebol amador e sou muito grata por ter tido essa experiência, porque eu vi situações ali que eu não teria oportunidade de ver no futebol profissional, né? Então, eu aconselho a tentar ler artigos dos mais diversos aí, seguir a doutora Fernanda, por exemplo, lá no portal, né, Lei em Campo, que ela sempre traz notícias mais atuais, né? São assuntos mais atuais aí. Doutora Fernanda Soares, o nome dela. Isso. E, além disso, quem quiser, né, esteja convidado aí para poder assistir nossos julgamentos. No site do tribunal, a gente está tentando disponibilizar súmulas, jurisprudência, né? Tem aí já ficando disponibilizado sobre como que é o entendimento em determinados casos, né? Então, um tribunal funcionando aí bem assemelhado ao que o Tribunal de Justiça Comum faz, né? Então, quem tiver esse interesse, faz essa pesquisa, né, das jurisprudências do STJD, do próprio tribunal nosso aqui, tá? Eu estava vendo que o Tribunal de Justiça Desportiva ele é muito próximo do militar, né? Ele, assim, você não pode entrar com uma ação no estadual, na Justiça Estadual, né, na federal, se você não esgotar todas as esferas do tribunal, né? Do Tribunal Desportivo, nem do Tribunal Militar, né? Não, olha, como eu atuo nos dois, eu posso te dizer, os tribunais, o Tribunal Militar, ele é um tribunal especializado. Então, ele julga casos militares, tá? Certo. Mas o funcionamento, tirando a questão específica que é voltada para o militar, o funcionamento é igual ao tribunal comum, tá? Então,
é questão de competência, não é nem questão você tem que esgotar aqui para ir para lá, não. É questão de competência. A competência originária é de onde? É da primeira instância. É ali que vai ser julgado, né? E em grau recursal você vai subindo. Então, a justiça militar é assim. Tem a primeira instância, o tribunal recursal, né? E aí você tem as instâncias superiores de recurso, tá? Sim. No tribunal desportivo, né? Aí o que acontece? O tribunal aqui de Minas, ele vai julgar aquilo que está sob a sua jurisdição aqui, entendeu? Então, você vai primeiro esgotar a competência daqui para então subir com os recursos. Então, existe a possibilidade daquele determinado caso ser julgado direto pelo STJD ou pelo pleno, por exemplo, de algum tribunal, se a competência dele for originária. Se não for, vai ser pelas comissões, né? Como se fosse em primeira instância. Tá? Então, em grau de competência aí. Mas assim, eu consigo recorrer de uma decisão de uma comissão na justiça estadual, por exemplo? Não, eu só consigo recorrer dentro da justiça desportiva. A decisão vai ser dentro da justiça desportiva ali, né? Então, você vai... a penalidade aplicada por uma comissão, ela vai, se você não concorda, você vai recorrer dentro da justiça desportiva. Então, uma comissão, vamos supor, a primeira comissão aplicou uma punição para um atleta. Ele não concorda, ele acha que ele deveria ser absolvido, ou ele acha que a penalidade aplicada foi muito grave, que poderia ser reduzida. Ele vai recorrer para o tribunal, dentro ali do tribunal desportivo, tá? Em relação àquela penalidade. E a decisão do STJD, a essa decisão não há recurso, é a última instância. Ou eu posso recorrer ao STJ? Não, é o STJD, aí é a competência mas máxima. eu consigo recorrer do STJD no STJ, por exemplo? Não. Não, a competência de justiça desportiva fica no âmbito da justiça desportiva. Então não tem recurso. Você tem as questões que são tratadas na justiça comum. Tá? Nós estamos falando aqui do regramento do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? O CBJD. Então, aquilo que compete à justiça desportiva vai ser tratado dentro da justiça desportiva. Você não vai atacar por meio de outra via, né? Judicial. Não. Você vai atacar ali dentro da justiça desportiva, tá? Existe possibilidade de se discutir alguma coisa de futebol na justiça comum? Sim. Mas nós estamos falando aqui dos julgamentos em relação à justiça desportiva, da competência ali dos julgamentos dentro da justiça desportiva. O doutor Gabriel falou aqui que não é possível levar casos disciplinares para a justiça comum. Exatamente. Os casos disciplinares são tratados dentro da justiça desportiva. Exatamente. Você tem a possibilidade de discutir questões relacionadas, por exemplo, ao direito desportivo, mas não ligadas aí a questões disciplinares, como eu disse, né? Aquilo que o CBJD disciplina, ele é tratado dentro da justiça desportiva, tá? Então, você tem as instâncias recursais na própria justiça desportiva para tratar aquilo que o código, né, disciplina. Outras questões relacionadas aí a atletas, né, contratos, etc., isso daí é outra competência. Nós estamos falando da competência... aí pode ser tratado, mas em questões disciplinares, o CBJ dele traz aí para a gente quais são as infrações disciplinares e quais seriam as punições. Então, é um código criado para a justiça desportiva e é ali que a gente vai ter o julgamento. Doutora Fabiana, muito obrigada por essa aula deliciosa, obrigada pelo carinho, obrigada pela disponibilidade. Suas considerações finais. Eu gostaria só de agradecer, né? E dizer que lugar de mulher dentro do campo, sim. Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Agradecer aí pela oportunidade da participação, de trazer aí, né, um pouco dessa experiência no ambiente prioritariamente masculino, né? Trazer como que a gente vive isso no dia a dia. Eu digo que eu fui para a justiça desportiva porque eu gosto de futebol e gosto de direito, então eu consegui ter aí a ligação de duas coisas, né, que me motivam muito. E fui muito bem recebida, né? Tenho colegas fantásticas lá no tribunal,
Nós somos um grupo de mulheres bem unidas, que combinamos, inclusive, de ir para o Mineirão juntas, de comer tropeiro depois. E eu aconselho quem tiver interesse aí em conhecer mais, né? Leiam os artigos relacionados ao direito desportivo, tenhamos vários aí, membros, inclusive, do nosso Tribunal de Justiça Desportiva que escrevem na área, né? Quando tudo normalizar, se tiverem interesse, participem dos nossos julgamentos, tá? E Muito obrigada. Me disponibilizo aí a tirar dúvida de quem quiser, quem tiver interesse aí, precisar de alguma coisa, estou à disposição, tá? Gente, essa live vai ficar gravada no nosso IGTV. Então, se você conhece alguém que gosta, que está afim de entrar nessa área, manda para ele, viu? Muito obrigada, boa noite a todo mundo que participou e voltem nos outros JF Convida, viu? Beijão, até logo! Obrigada.